Solicito que venham agora para o centro do debate Marina Helena e José da Atena. A pergunta vai ser feita pela professora da FAAP, Edilamar Galvão. Lembrando que a gente está ainda no tema da segurança pública. Vou solicitar... Essa é diretamente aqui. Só pedindo para aumentar um pouquinho o áudio, se for possível, de retorno. Professora, muito bem-vinda. Obrigada. Bom, candidatos, pesquisas realizadas recentemente no primeiro semestre desse ano mostram que a segurança pública é a maior preocupação do cidadão paulistano, antes, inclusive, da saúde pública. E também essas mesmas outras pesquisas mostram que o cidadão entende que a segurança tem piorado. Isso se deve muito à relação com a persistência do problema da Cracolândia e também com o fato de que 1 entre 3 cidadãos paulistanos dizem que já tiveram o seu celular furtado. No caso da Cracolândia, as pessoas são viciadas e vício é uma doença. É um problema que também atinge o centro da cidade e a ocupação da cidade, ou seja, problema que cruza saúde pública, segurança pública e planejamento urbano. Eu queria saber de vocês quais são as propostas para resolver esse dilema. Começando com Marina Helena, a pergunta para os 2 candidatos. Bom, uma das histórias que mais me chocou andando pela cidade é a história de uma mãe, no Jardim Ângela, que falou que, para roubar o seu celular, o bandido colocou a arma na cabeça do seu filho. Você, como mãe, consegue imaginar isso? Mas essa é a dor que a maioria dos paulistanos vivem hoje. Por isso, que a minha proposta para a cidade é a seguinte: bandido, quando eu for prefeito, vai ter 2 opções. Ou ele muda de cidade, ou ele muda de profissão. A gente vai fazer, em relação à Cracolândia, tem 3 pontos fundamentais. Primeiro, ninguém vai comprar crack se não tiver crack para vender, gente. Então, a gente tem que ter, sim, tolerância zero com crime organizado. E eu vou falar um pouco mais das nossas propostas relativas à segurança. Fora isso, a gente precisa ter também uma internação compulsória para aquelas pessoas que não respondem mais por si. A lei já permite isso. Não é o prazer do prefeito. A gente vai trazer a comunidade médica e vai fazer o atendimento caso a caso. Mas essas pessoas não podem atrapalhar a vida dos moradores, a vida dos comerciantes. E, fora isso, de fato, assistência social. A gente precisa cuidar dessas pessoas. Agora, a minha maior preocupação em relação à Cracolândia é a seguinte: por que a nossa economia está colapsando aqui na capital? O número de moradores de rua veio de 20 para 80 mil pessoas. E a gente sabe que a rua não é local digno para ninguém. A gente precisa rapidamente acolher e tirar essas pessoas dessa situação, não deixá-las nessa situação, para a gente evitar que a Cracolândia fique muito maior do que é hoje. Candidato. Olha, a questão da Cracolândia parece irresolúvel por todos os prefeitos, e principalmente para o Ricardo, que não fez nada para resolver o problema da Cracolândia e destruiu o centro da cidade de São Paulo. A Cracolândia tem que ter a participação de todos os atores de segurança e justiça para que ela seja resolvida. Todos os atores têm que participar. Só o prefeito não resolve. O governador do estado tem que entrar com a investigação da Polícia Civil, tem que entrar com a ação da Polícia Militar e o reservado da Polícia Militar, e óbvio que o prefeito tem que agir com a GCM, que deve ser melhor aparelhada, melhor equipada para combater o crime. Isso vai funcionar? Não. Se o traficante for preso, aquele que vende diretamente ali para o coitado do dependente químico, e eu sei o que é dependência química, porque a droga entrou com o crack dentro da minha família, e eu sei o que é um dependente químico dentro de casa, porque destrói a família. Por isso que sou visceralmente contra bandidos e traficantes, canalhas que não valem nada. Na sequência, se todo o esquema não participar, inclusive a justiça, e o cara for pego vendendo droga para destruir a vida das pessoas no centro da cidade e solto em audiência de custódia logo em seguida, não dá certo. Então, todos os atores devem participar do cenário para acabar com a Cracolândia, senão não acabam.
tomar posições nazistas ou semi-nazistas ou parecidas com nazistas para colocar esses dependentes químicos isolados em grade. Isso me lembra a Segunda Guerra Mundial na Polônia, com os guetos, os campos de concentração que nós tínhamos aí na Alemanha e coisas parecidas. Isso não resolve. O traficante tem que ser metido na cadeia, tem que se cortar o fluxo da droga, do crime organizado, para que não dentro da cidade, isso com utilização até de Polícia Federal, entendeu? E tem que se, para matar o bicho, você tem que cortar o fluxo de sangue para o coração dele. Senão não vai funcionar. Serão todas as medidas altamente paliativas e o traficante tem que ser tratado com rigor, colocado no fundo da cadeia, joga a chave fora e o dependente químico tem que ser tratado de acordo com as leis humanitárias. Quem não tiver realmente condição de discernir se quer deixar a droga, infelizmente tem que ser internado compulsoriamente para se livrar desse fantasma que eu sofri pra caramba dentro da minha casa. Muito obrigada, professora Edilamar. Agora é para a gente abrir o tempo de perguntas e respostas entre os candidatos. O candidato da Atena tem 5 segundos nesse bloco. A gente começa a pergunta com a Marina Helena, que está com 1 minuto e 20 do tempo utilizado do bloco de 3 minutos. Enfim, sua pergunta e o seu tempo. O candidato da Atena, que até pouco tempo atrás era apresentador da emissora Bandeirantes, que foi a única que não me convidou para os debates, né? Não sei se queria privilegiar alguém, fala muito da questão da segurança aqui na cidade de São Paulo. Eu queria saber o seguinte, o PSDB, que é o partido do Datena, está à frente da cidade há 2 eleições já, foi eleito por 2 eleições. Por que o seu partido não fez nada para resolver esse problema? 5 segundos, candidato. Eu queria aproveitar para dizer que eu não estava no PSDB nesse tempo e queria agradecer que todos os candidatos... Encerrado o seu tempo. Encerrado o seu tempo e a senhora está com 52 segundos ainda para falar sobre este tema, que é o tema deste bloco da segurança. Gente, segurança é o seguinte, hoje a cidade gasta 1 em cada 100 reais com segurança, é muito pouco para proteger você, que é o maior patrimônio da nossa cidade. A minha proposta é triplicar esse investimento e mais, dobrar a Guarda Civil Metropolitana de 7.500 para 15.000 homens. A gente vai treinar, capacitar e, principalmente, armar essas pessoas. Diferente do candidato Boulos, que fala que a guarda não pode usar fuzil. Ele fala também em aumentar a guarda, mas ela não pode estar armada. Ela vai combater o PCC como? De canivete? Isso é uma dúvida que fica aqui. Então, a gente vai, sim, vai treinar, vai colocar policial na rua fazendo ronda. Ronda na hora que você vai levar o seu filho para a escola. Ronda na hora que você sai para trabalhar e ainda está escuro no ponto de ônibus. É assim que a gente vai resolver o problema, com tolerância zero na segurança da cidade. Muito obrigada aos candidatos. E aí a gente encerra esse bloco, vocês podem voltar aos seus lugares, a gente encerra mais um bloco. No próximo bloco a gente vai ter tema livre, é o próximo e último bloco. Continua com a gente, é um breve intervalo.